Olá, turma do sexto ano. Eu sou a professora Maria Evaristo e vou estar com vocês na aula de hoje, tá certo? O percurso que nós vamos ver é o percurso 18, que fala sobre os agentes externos e internos do relevo. Vocês vão encontrar esse conteúdo no livro de vocês, da página 138 à página 147. Vamos à aula, pessoal? Agora vamos conhecer esses agentes, certo? Os agentes do modelado terrestre. Modelar significa dar forma. O aspecto do relevo resulta dos trabalhos dos agentes erosivos sempre sobre a superfície terrestre. Ao longo da história, a superfície vem se modificando em decorrência da atuação permanente de forças naturais, denominadas agentes do modelado terrestre. Esses agentes podem ser de origem externa ou interna. Os agentes de origem externa atuam na parte externa do nosso planeta, é o caso das águas de rios, enxurradas e da ação dos oceanos e mares, ventos, geleiras e seres vivos, incluindo o ser humano. Os agentes de origem interna ocorrem no interior da Terra, mas influem na superfície, modificando o relevo. São eles o tectonismo, o vulcanismo e terremotos, também chamados de abalos sísmicos, ok? Como podemos observar agora nas imagens, pessoal, aqui nós temos exemplos de agentes internos e agentes externos, né? Nos agentes externos a gente pode ver aqui as geleiras, o vento, as águas correntes, o intemperismo e os oceanos. Abaixo a gente vê um exemplo das geleiras, tá certo? Já nos agentes externos a gente vê o exemplo aqui, os terremotos, a ação do vulcanismo e a ação do tectonismo, tá bom? E na imagem abaixo a gente vê o exemplo do vulcanismo, a ação do vulcão em erupção, ok? O intemperismo é o nome que se dá ao conjunto de processos mecânicos, químicos ou biológicos que provocam a desagregação e decomposição das rochas. E ele pode ser de três tipos, tá certo? Os processos mecânicos ou físicos ocorrem em virtude da variação da temperatura do ar atmosférico. Os minerais que formam as rochas, em sua maioria, se dilatam quando o ar é quente. Quando a temperatura diminui, ele se contrai, provocando a desagregação da rocha. Isso é o conhecido do intemperismo físico, pessoal. Os processos químicos estão ligados à ação da água, da chuva, de rios, lagos, mares e oceanos, cuja ação provoca a decomposição dos minerais ou das rochas, transformando-os em partículas pequenas. É o chamado intemperismo químico. Nos processos biológicos, os vegetais, os animais e até os seres humanos atuam sobre as rochas. Ao brotar entre as fendas das rochas, os vegetais acabam por desagregá-las. Entre os animais, coelhos e tatus cavam buracos, abrem tocas que facilitam a infiltração da água. Esse é o chamado intemperismo biológico, ok? Agora vamos falar um pouco sobre a ação das águas, tá certo? As águas correntes. A água da chuva, do derretimento do gelo e da neve tem três destinos. Parte evapora e sobe para a atmosfera, parte se infiltra no solo e nas rochas, formando os depósitos subterrâneos de água das fontes, e parte corre pela superfície terrestre, dando origem às enxurradas e torrentes que abastecem os rios, certo? E todos esses ocorridos, pessoal, de alguma forma, eles influem no modelado do relevo, certo? Tanto quando a água se infiltra no solo, certo? Como quando ela corre pela superfície, tá bom? Então, de alguma forma, elas vão provocando, ou de forma lenta, ou de forma mais rápida, mudanças no relevo, ok? A ação dos rios. Os rios são cursos de água que percorrem a superfície terrestre e modelam a paisagem por onde passam.
Eles nascem em porções mais elevadas do relevo terrestre, como planaltos ou montanhas, e ao escoarem provocam erosão em alguns lugares e deposição do material erodido em outros. Como a gente pode observar, pessoal, né, os rios eles são compostos de 3 cursos. O curso superior, que é onde ele nasce, tá bom? Que é a porção próxima à nascente, suas águas causam erosão vertical muito intensa, aprofundando o vale do rio. O curso médio, que fica na metade, né, do rio, tá bom? Porção correspondente à metade do curso. O transporte de detritos é maior e a erosão é menor que no alto curso, tá bom? E o curso inferior, que é o final do rio, né, onde o rio termina. É a porção próxima à foz, por onde o rio desemboca. É nessa porção que o rio assume o papel de agente construtor do relevo, formando planícies. Agora vamos conhecer o que é um delta, o estuário e os meandros de um rio. Okay? Delta. Em alguns casos, os sedimentos do rio se espalham, dando origem a pequenas elevações que fazem o rio desaguar por meio de vários canais. Observem aí na imagem, tá bom? O estuário. Quando inunda a foz, alagando o vale do rio, forma-se um único canal, longo e afunilado. No estuário há a junção da água doce do rio com a água salgada do mar ou oceano. Já os meandros resultam do trabalho de acumulação e de destruição realizado por um rio, e são formados quando a força erosiva das águas está reduzida, como a gente vê aí na imagem. A ação das águas oceânicas. As águas oceânicas também realizam a ação ou trabalho constante de destruição do relevo. A chamada erosão marinha ou abrasão, por exemplo, dá origem às falésias. As praias se formam graças à deposição de areia, uma mistura de grãos de quartzo e sedimentos, realizada por oceanos, mares e rios. As restingas são faixas de areias depositadas por correntes marinhas costeiras, paralelamente ao litoral. Quando o cordão arenoso se prolonga, pode fechar baías e enseadas, dando origem a algumas lagoas costeiras, como a Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul. Os túmulos são cordões arenosos e pedregosos que unem uma ilha ao continente. Pode-se dizer que o túmulo é uma restinga unida a uma ilha. Agora vamos falar sobre os agentes internos do relevo, tá certo? E para iniciarmos, a gente vai conhecer um pouco da estrutura interna da Terra. A crosta é a camada externa da Terra, na qual os minerais estão em estado sólido e onde ocorrem constantes transformações do relevo. O manto é a segunda camada da Terra, localizada entre a crosta e o núcleo, com profundidades que vão de 30 km abaixo da costa até 2.900 km, e temperaturas que chegam a atingir 2.000 graus Celsius, nas regiões mais profundas. Sua composição predominante é formada por silicatos de ferro e de magnésio. O manto é a maior das camadas terrestres, com 83% do volume do planeta e 67% de sua massa. O núcleo corresponde a quase um terço de toda a massa terrestre. É composto principalmente pelos metais ferro e níquel. Essa camada é dividida em núcleo interno e externo, e a profundidade do núcleo externo está entre 2.900 a 5.100 km. É mais fluido e suas temperaturas variam entre 3.000 a 3.800 graus Celsius. O núcleo interno de uma profundidade de 5.100 a 6.370 km, sendo sólido. As correntes de convecção. As altas temperaturas do núcleo, acima de 6.000 graus, provocam a ascensão do magma em direção às camadas superiores do manto. Ao resfriar, ele retorna em direção ao núcleo. Ocorrem assim correntes ascendentes e descendentes de magma e gases, chamadas de correntes de convecção. Elas são responsáveis pelo deslocamento das placas tectônicas.
Tectonismo é um fenômeno que está relacionado com o movimento das placas tectônicas presentes na litosfera, camada externa da Terra. O movimento das placas tectônicas podem ocorrer de três maneiras: convergente, choque das placas; divergentes, afastamento das placas; e transformantes, deslizamento das placas sobre as outras. As placas tectônicas que se deslocam no sentido horizontal e vertical são grandes blocos rochosos rígidos que correm à superfície terrestre, certo? E aqui a gente vai ver na imagem ao lado algumas dessas placas tectônicas e onde elas estão localizadas, né? Se a gente observar, a placa tectônica na qual a gente está inserido é a placa sul-americana, ok? O vulcanismo é outro processo que colabora com a formação do relevo. No entanto, ele está relacionado com a erupção vulcânica, ou seja, quando o magma que está presente no interior da Terra é expelido, é colocado para fora. Ao entrar em contato com a superfície, essa substância é resfriada, colaborando assim com a formação do relevo, por exemplo, as ilhas de origem vulcânica. Os abalos sísmicos ou terremotos ocorrem através do movimento das placas tectônicas e atividade vulcânica. Designam um fenômeno que provoca uma vibração brusca na superfície da Terra. Quando ocorrem no mar, são chamados de maremotos ou tsunamis. Terminamos por aqui, pessoal. Uma boa aprendizagem a todos e até a próxima, ok?